Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Terrazzo Móveis, Support Solution Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, amigos! Estamos iniciando o nosso programa semanal Momento Espírita. Este programa é produzido pela USE Intermunicipal de Tupã, em parceria com a FEB TV, que é a TV da Federação Espírita Brasileira, e também do Grupo Ágape de Teatro de Tupã. Este programa tem por finalidade esclarecer o que é o Espiritismo, nos informando e consolando, dentro dos critérios de Deus, dos mandamentos de Deus, nos informando por que estamos aqui na Terra, nossa missão de vida e para onde vamos. Este programa, o renomado expositor espírita Alberto Almeida falará sobre o tema A Economia Amorosa. Este conteúdo faz parte do programa O Amor Pede Passagem da FEB TV. Nós nos colocamos no mundo sempre para aferirmos sobre aquilo que estamos fazendo. Costumamos nos utilizar de comparações de resultados. Aquilo que em economia e numa linguagem contábil se chamaria do balancete. O que é positivo e o que é negativo, o que é crédito e o que é débito, e fazendo esse encontro de contas para poder avaliar o resultado, se aquilo que estamos fazendo progride ou regride, se é próspero ou se vai à falência, se é evolutivo ou se é involutivo. Do mesmo jeito que uma empresa faz, um clube, do mesmo jeito que uma igreja, uma entidade filantrópica estabelece quando faz o seu balanço interior comercial, do mesmo jeito que se faz fora desse âmbito, com alguém que faz uma dieta, por exemplo, analisando as calorias que entram, as calorias que são gastas, do mesmo jeito que um professor estabelece essa relação aos seus alunos para checar o seu aprendizado, o quanto ele está avançando em relação àquilo que ele aproveita e àquilo que ele desperdiça de tempo. Da mesma forma que se avalia um político, quanto da sua produção na administração pública, pelos efetivos avanços que ele proporciona na sua administração e pelos pontos negativos que ele estabelece quando da sua movimentação profissional na gestão de um município, de um estado, de um país, nós podemos fazê-lo no campo da nossa economia emocional afetiva. Podemos avaliar, nos valendo desse balanço, desta figuração, desta balança onde tem os acertos e os desacertos, e assim podermos profundamente ajuizarmos a quantas anda a nossa movimentação afetiva. Se a nossa economia sentimental ela cresce, prospera, ou se ela vai definhando. Se do ponto de vista psicoemocional e espiritual eu me avolumo, me densifico no meu aprendizado, no meu crescimento, ou se eu estou paralisado, fazendo movimentos contra fluxo, indo como que para trás, no sentido de não estar aproveitando as oportunidades que se nos oferecem. Do ponto de vista emocional, nós podemos nos valer dessa estratégia simples
para aferir como é que está o nosso relacionamento conosco mesmo, com o outro que caminha conosco, com o grupo familiar, com o grupo profissional, com o grupo de amigos, com o grupo da atividade religiosa, comunitária, enfim, o grupo de lazer. Nós podemos fazer uma avaliação, inclusive, de que esse investimento emocional ele repercute nas interações de grupos, na comunidade. Tal como Allan Kardec posicionou quando estudou a lei de sociedade, para dizer que os grupos sociais eles fazem parte do processo do progresso da humanidade e eles refletem os grupos familiares. E que os grupos familiares, a família, ela traduz a lei da natureza, ou seja, é a presença do divino. A família replica para os outros grupos sociais e os grupos sociais replicam para as sociedades, para as comunidades, para as relações internacionais. Assim, a quantas anda a tua movimentação no âmbito afetivo? Como é que tu te estabeleces quando tu te relacionas com os outros? Usas as palavras mágicas, obrigado, por favor, por gentileza, sim, pois não, de forma gentil? Consegues cultivar o tempo, qualidade, e o tempo, quantidade no cultivo dessa amorosidade com alguém que tu amas numa relação a dois? Dispensas esse tempo em família, proporcionando que a família possa se curtir, como se diz numa linguagem coloquial, experimentando um tempo, qualidade, nessa nutrição afetivo-emocional? Como está a cumplicidade e a solidariedade com os amigos? É apenas nos dias do tsunami, do terremoto? Ou elas comparecem nos dias de calmaria? Como anda a atenção, o carinho, com aqueles que te partilham a parentela? Tu vês esses entes queridos ou eles são invisíveis aos teus olhos, salvo quando demandam-te? Você é alguém que dispensa atenção, cuidados, ou você funciona como um bombeiro, que apenas surge quando requisitado para apagar incêndios? Qual é os frutos que tu trazes para a família? São os mesmos de uma boa relação entre amigos? Ou são só os amigos que se beneficiam da boa qualidade da tua relação com ele? Trazes para a relação primária esses conteúdos belos da relação secundária que tu estabeleces fora? Enfim, como é que tu reúnes os melhores produtos do afeto e da emocionalidade e se tu compartilhas eles com aqueles que estão no teu lar? Ou se eles apodrecem, os frutos e as pessoas, significando que as relações empobrecem. Os presentes, os melhores presentes, tu escasseias ou economiza o beijo, o abraço, o carinho, a ternura, o toque, entre aqueles que te partilham o seio da família, sobretudo, ou os amigos? Tu ficas no movimento de avareza ou tu prodigalizas a manifestação desses verdadeiros presentes que deveriam ser presenteados? Enfim, como está esse manancial de beleza, de positividades, de virtudes, de competências, de valores? Tens feito com que eles possam desaguar na direção das pessoas que tu amas? Ou só de vez em quando? Como está essa balança que funciona para a direita, para o positivo, para cima e para melhor? E as negatividades? Como elas estão no teu cotidiano? Como é que estão os prejuízos, os débitos, na tua ocorrência de convivência interpessoal, familiar e grupal? Vejamos.
Os números anteriores do Clube Amigos do Espiritismo estão disponíveis no nosso site. As revistas que viram pôster e têm 2 DVDs, com documentários, animações e videoaulas, podem ser adquiridas individualmente. Se você já é sócio, complete a sua coleção. Se ainda não é, escolha os números que desejar. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br e clique em números anteriores. Clube Amigos do Espiritismo. Participe! Apoio cultural de Altasfer Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, Ferro e Aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática à pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441-1277. Nessa balança que faz, por assim dizer, o ajuste, dá uma percepção da tua economia afetiva, como é que está as negatividades? A quantas anda também esses processos que vão ruim na tua vida? Por exemplo, fofocas habitualmente na instituição de trabalho que tu participas? Tu és o terminal da fofoca ou tu és um posto que intermedia e tu acrescentas algo mais? A corrupção, ela faz parte dessa cultura que se estabelece nos grupos onde tu movimentas e de alguma forma você corrompe os afetos, não só a corrupção financeira, mas também a corrupção emocional. Como é que tu lidas com aqueles que estão sob a tua guarda na conta de filhos? Punições, exigências descabidas que empurram-nos para outras mãos, para outros tutores, às vezes tangenciando processos de desequilíbrio e tendo que ser cuidados por profissionais da área de saúde, quando não são adotados por agenciadores do crime, da droga, adição.
Como está a relação afetiva com parceiro e parceira? Usas da grosseria e da rudeza? Desqualificas o outro com apelidos repetidos? Esmagas o outro com a tua prepotência e assim afirmando teu orgulho à guisa de te colocares numa posição de autoestima e pseudo-autoestima? Como está a tua relação no âmbito da parentela, do grupo religioso a qual tu participas, do trabalho? No que se refere ao pessimismo, incluis o pessimismo como sendo uma moeda de trânsito fácil que tu implementas e aonde tu chegas parece que tudo se ensombra? Isso não vai dar certo. É assim que tu te pronuncias, como se fosses a hiena, sempre predizendo um mau tempo, um mau agouro, uma situação desagradável? E o mau humor? Também é isso que tu trazes para a economia afetiva, a irritabilidade constante do acordar ao anoitecer. Um silêncio que muitas vezes é ruidoso, ou então uma fala de mau humor que arrasa os corações mais sensíveis que caminham contigo no trabalho, no grupo de lazer, que sempre se conflita e caminha para a violência, na família, que atura a tua presença mal-humorada porque tu cospes sempre esse sentimento de irritabilidade que se espalha todos os dias, o dia inteiro. Enfim, a negatividade que muitas vezes faz parte do teu comportamento. Tu carreias para a estrutura do teu corpo, fazendo valer que a tua emoção entre em colapso e tu desenvolvas uma síndrome de pânico, porque o medo, a inquietação e a ansiedade assumiram atitudes catastróficas, de vez que em tudo e em todos tu só vês o pior, o mal. Enfim, quando tu te movimentas na balança da economia afetiva, és tu sempre o sinal vermelho que se apresenta ao outro, para que o outro paralise-se diante da tua presença e não consiga estabelecer uma relação adequada. No grupo, tu és a peça de discórdia, tu és o rebarbado dentro da família, o revoltado dentro do grupo de trabalho, aquele que recebe aqui e acolá advertências porque subvertes no campo da convivência profissional com a tua atitude aquelas pessoas que são os mais caros companheiros afetivos da tua repartição, da tua sala onde ali tu militas 8 horas, 6 horas por dia e ninguém te aguenta. Enfim, a quantas anda a tua economia afetiva? O quanto tu tens depreciado o teu tempo, não só subtraindo o tempo daqueles que mereciam mais tempo, mas quando tu ofereces o tempo, ele é de qualidade inferior. Quando sais com teus filhos, eles brincam à distância enquanto tu lês o jornal. Ou quando tu vês o programa de televisão, você apenas vê o programa de televisão e não quer fazer nenhuma interlocução com a parceira, com o parceiro, seja da novela, seja do noticiário, porque tu estás preso ao teu egoísmo e o diálogo vai se escasseando e a vida afetiva vai naturalmente que perdendo seu brilho, seu encanto. Como anda, portanto, a tua convivência dentro do teu espaço de convivência de espiritualidade? És tu aquele que apenas amedronta, falas do horror, apresentas a pior notícia, a notícia do terrorismo? Aliás, quando alguém te vê, alguém já fica preocupado porque tu és sempre uma ave que anuncia coisa ruim, um ser humano que se aproxima para trazer notícias desagradáveis, e tu gostas de fazer isso, e as tuas relações estão, portanto, prenhes desse tipo de movimentação
que é uma movimentação intoxicante, sufocante, arbitrária, difícil, negativa, é importante que façamos a avaliação dessa perspectiva, dessa movimentação anacrônica, desengonçada, com a qual nós transitamos com os nossos afetos, com a qual nós nos intoxicamos na nossa vida intrapessoal e nós damos a contribuição, às vezes, para a sociedade mais ampla, porque quando nos manifestamos com um artigo, com uma fala, com um noticiário, nós o fazemos de uma forma tão negativa e perversa que aqueles que nos ouvem ficam sempre piores. Olhar para isso é poder fazer uma avaliação da forma pela qual nós estamos encaminhando os nossos passos, para que esses gols contras que nós cometemos não nos façam caminhar para perdermos a partida da vida. E, olhando para um lado, para a negatividade, possamos em tempo fazer um ajuste da nossa posição para que a vida, enquanto é tempo, possa esperar de nós uma movimentação diferenciada. Então, o que faremos? Que passo devemos dar depois de olharmos para esses dois lados? Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica! Você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. Então, o que você está esperando? Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça seu cadastro e participe. Apoio cultural de Altasfer Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer Ferro e Aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441-1277.
Por isso, amigos, devemos fazer esse balanço da nossa vida. Santo Agostinho propunha a Allan Kardec a proposição dessa pedagogia de quem se leva no caminho, para o bom caminho, fazendo isso diariamente como faz o comerciante. Ele propõe isso em O Livro dos Espíritos, na questão 919A, falando desse novo movimento do autoconhecimento para poder fazer um movimento de progresso moral mais eficaz, mais afetivo, aqui e de forma prática nessa vida atual. Fazer esse balanço é importante que seja com uma periodicidade curta, porque às vezes nós deixamos para fazê-lo apenas quando há um choque, uma colisão familiar, um drama, uma separação conjugal, um filho que se lança para as drogas, ou quando o nosso corpo não aguenta essa economia precária de desamor e ele adoece e nos leva para o infarto do miocárdio, ou para um acidente vascular cerebral, deixando-nos numa cama por longo tempo reflexivos para avaliar o que temos feito da nossa vida. Esperar que uma ocorrência desse tipo se suceda na nossa vida não é de bom tom. O Espiritismo é uma doutrina que propõe prevenção, atitude de lucidez. Antes que o mal possa chegar, que o bem se estabeleça. Que o bem não venha porque o mal aconteceu e eu não tenho outra escolha a não ser fazer o bem. Que o bem seja a nossa escolha melhor sempre. Por isso, preventivamente, o Espiritismo assinala de que a vida tem que ser vivida como as boas notícias que Jesus nos trouxe. Ou seja, viver a alegria de poder estar cada dia fazendo o melhor que está ao nosso alcance. E sem nenhuma culpabilização, porque o prato da negatividade está puxando, pesando mais do que o da positividade, porque temos estado muito desatentos, descuidosos, porque temos sido muito grosseiros, porque não temos acolhido suficientemente as nossas relações emocionais amorosas e por isso temos sofrido tantos desastres, tantas fraturas afetivas, tantos problemas na atividade profissional, no grupo religioso, no grupo comunitário, na relação com os nossos amigos, que é importante que façamos como proposição essa reflexão hoje. Como está a minha economia afetiva? Como é que estão os pontos positivos e os pontos negativos? O que está bom em mim, que eu preciso manter e incrementá-los, e o que não está legal, não está bom, está desagradável, está precisando de reparação, o que está vitalizado e precisa apenas de incremento para que cresça e continue crescendo, e o que está minguando, árido, áspero, que precisa de um investimento, de uma polidez, de um trato adequado, para que essa economia ela possa ganhar velocidade, sustentação e qualificação, essa economia afetiva no campo da vida. Por isso Allan Kardec teve razão, quando indagou dos espíritos o que seria para a sociedade. Na questão 775 de O Livro dos Espíritos, o que seria para a sociedade, que efeito teria para a sociedade se houvesse o relaxamento dos laços de família? Os espíritos responderam: uma recrudescência do egoísmo. Quando o ego prevalece, os relaxamentos se estabelecem nas nossas relações, se afrouxam esses laços, a família fica combalida e todos os outros grupos sociais se sentem prejudicados. Reverbera para os diversos grupos sociais, porque a família é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Ela é a empresa da emoção que edita os espécimes de maior gabarito ou coloca no mundo as almas absolutamente analfabetas no campo do amor para estabelecer relações de afetividade precária.
A família, portanto, é esse âmbito maior no qual a nossa economia afetiva ela precisa ser verificada. A partir daí e para os outros grupos, quando nós nos daremos conta se efetivamente o amor tem sido privilegiado, se a nossa atenção, cuidado, ele tem se focado mais nas coisas eternas ou nas coisas, se nas pessoas ou se no patrimônio. Se, portanto, as nossas relações têm se beneficiado da espiritualidade ou só de uma objetividade descartável do cotidiano. Esse olhar é um olhar que sem demora precisamos fazer para que, tomados pela desencarnação subitamente ou para uma doença que nos imobilize definitivamente, não nos sintamos como as virgens incautas que foram surpreendidas. Assim, guardemos a consciência, façamos a avaliação enquanto antes e reitineremos os nossos investimentos. Vamos subtrair as pragas que hão contaminado a nossa árvore florescente da amizade, da família, do trabalho, do lazer, e façamos o investimento dos fertilizantes, da água, do sol, para esses ambientes familiares, afetivos, profissionais, da amizade, onde trafegamos, para que esse equilíbrio das nossas contas internas vá se estabelecendo e a nossa economia seja uma economia amorosa. E quando a desencarnação chegar, e nós não saberemos quando ela se estabelecer, teremos a certeza de que nós mobilizamos todos os talentos que o Criador nos conferiu, como falava Jesus, e podemos fazer com eles a multiplicação deles, tornando-nos dignos de mais vastas oportunidades no campo da vida desta e de outras vidas, que vão se seguir além do corpo e em novos corpos, aproveitando o nosso patrimônio do tempo para avançar na direção do divino. E não nos identificaremos com aquele que enterrou o talento, que deixou passar a oportunidade de crescer, avançar e ficou à expensa da misericórdia divina, esperando uma nova oportunidade para apenas recomeçar. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil.
Support Solution Informática. Oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441 1277. E você assiste agora no programa Momento Espírita o quadro musical Mundo Maior, uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Olha só por onde nós viemos, as águas não param jamais. Olha só todo mundo que trouxemos, eu nunca pensei que a paz fosse feita do som de risadas, forte como um trovão na alvorada, e ventasse no rumo do novo e movesse as montanhas da estrada. Eu sei, eu vejo aqui gente de bom coração, de bom coração. Eu sei, eu vejo o futuro hoje nas nossas mãos, hoje nas nossas mãos. Eu sei que às vezes o trabalho parece em vão, mas eu sei que não, quando eu sei o que é satisfação, que a paz não se faz de solidão. E o dia amanhece sem se anunciar, tal como o trabalho deve propagar, e abaixar as armas, levantar escudos, o exército que vence e avança mudo, sem alarde atravessa os seus campos, não se abate frente a outros tantos, tem na fé esperança e vai dar nas vitórias e lutas perdidas. Eu sei, eu vejo aqui gente de bom coração, De bom coração. eu sei, eu vejo o futuro hoje nas nossas mãos, Hoje nas nossas mãos. eu sei que às vezes o trabalho parece em vão, mas eu sei que não, quando eu sei o que é satisfação, que a paz não se faz de solidão. Olha só por onde nós viemos, as águas não param jamais. Olha só todo mundo que trouxemos, eu nunca pensei que a paz fosse feita do som de risadas, forte como um trovão na alvorada, e ventasse no rumo do novo e movesse as montanhas da estrada. Eu sei,
Então, a gente tava aqui tentando lembrar agora que ano que foi que ela foi escrita, mas acho que foi 2015, né? Acho que foi antes até. 2015 e 2014, alguma coisa assim. E a gente participa de muitos eventos, né, do movimento espírita. E na volta de um desses eventos, eu estava com a ideia na cabeça, já no ônibus e tal. Eu cheguei em casa, eu lembro que eu abri algum livro e tinha alguma frase que eu acabei usando. Era um dos livros do Pentateuco, que eu não lembro qual agora, se era dos espíritos, dos médiuns, E aí eu acabei usando aquela frase para começar meio que ela. Não começar, né, mas para partir dali, da ideia. E ela chama Ventura, porque ela fala justamente dessa sorte de nós estarmos juntos nesse momento e com gente de bom coração, né? E o trabalho de que a gente fala é esse trabalho de espalhar essa mensagem boa aí. Bom, encerramos o nosso programa. Gratos pela sua atenção, que Deus abençoe e o proteja, como também a toda a sua família. Conto com você no nosso próximo programa. Um grande beijo e até lá. Ouça pela Rádio Nova Tupã, FM 100,3, todos os domingos, das 13 às 14 horas, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, otimismo, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos, às 13 horas na Rádio Nova Tupã, FM 100,3. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441 1277.